As maiores verdades da vida são as mais desagradáveis de ouvir. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu mais novo quadro, Resenha da Carol. Bom, gente, a primeira resenha desse quadro é desses dois livros. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor, e Fudeu Geral, um livro sobre esperança, de Mark Manson. Eu comprei esses dois livros por muitos pedidos dos meus clientes lá no consultório, não sei se você sabe, mas eu tenho uma estante de livros no consultório que eu empresto para os meus clientes. Então tava tendo muito pedido, Carol, compra aquele livro lá do Foda-se. Eu comprei esse livro, na verdade, acho que foi em junho de 2019, e eu só fui ler agora na quarentena. Esse livro aqui eu comprei em outubro de 2019 e também só fui ler agora na quarentena. Esse aqui eu nem sabia que tinha continuação, foi um cliente meu que me contou, por isso que eu achei bacana comprar e ter os dois no consultório. Esse livro tem 233 páginas e esse livro tem 286 páginas. Ambos têm 9 capítulos. Uma dica pra você quando for comprar livro, eu pelo menos faço isso, eu gosto de ler aqui atrás pra ver se eu me simpatizo com o livro. Se eu for comprar em algum site da internet, eu gosto de ler os comentários que as pessoas normalmente escrevem sobre o livro. Se o livro tiver essa abinha, eu também gosto de ler um pouquinho sobre o autor, onde a gente vai se identificar ou ver o que ele faz. Como não teve muita informação sobre o autor, o que eu fiz? Foi procurar no Google. O que eu achei do autor, então? Que ele tem um blog muito famoso, por sinal, ele é escritor, morou 4 anos no Brasil e é casado com uma brasileira. Dentre os dois livros, esse daqui é muito bom, mas o azulzinho ganhou meu coração. O primeiro livro, gente, eu acho que ele fala muito palavrão, então vai ter pessoas que vão se identificar ou não com o livro dele. Ele é muito desbocado, falei certo? Ele é #sincerão e um pouco pessimista. Vou confessar pra vocês que quando eu tava no segundo capítulo, eu falei assim, que merda que eu tô lendo esse livro. Mas eu continuei de verdade porque muita gente tinha indicado. A partir do 4º capítulo, mais ou menos, que eu comecei a entender de fato por que é a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Dentro desse livro aqui, teve 2 coisas que eu não concordei, que eu vou contar pra vocês. Vou ler pra vocês. E se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma coisa, está inconscientemente reforçando a mesma realidade. Você não é aquilo. Bom, gente, eu não concordo com isso, porque principalmente em consultório, nos atendimentos psicoterápicos, a gente encoraja muito os nossos clientes a mentalizarem de verdade o que eles almejam. Então, se eu quero casar, se eu quero comprar um carro, se eu quero um emprego melhor, a gente precisa mentalizar isso para enraizar isso dentro da gente, pra gente conseguir alcançar. Então, isso eu não concordo com o autor. Outro ponto que eu não concordei foi: positividade constante é uma forma de fuga, não uma solução válida para os problemas da vida. Não concordo também com o autor, porque dentro da psicologia existe a psicologia positiva, que é quando a gente fica mais motivado. É claro que a gente não vai passar 100% do tempo positivo, certo? Porque também acho que nem tem como. Mas eu acho bacana essa ótica da psicologia positiva, que faz com que a gente esteja, na maioria do tempo, mais motivado e mais positivo. Então, por isso que eu não concordo com o autor. O que ficou pra mim do livro? Entre vários tapa na cara, a palavra que mais significou pra mim foi responsabilidade. Eu acrescentaria afetivo, porque na verdade toda responsabilidade ela é afetiva. Dentro dessa estratégia de ligar o foda-se, que é o subtítulo do livro, eu acho que tem muito a ver com essa responsabilidade que o autor aborda sobre o livro todo. Então ele começa com um exemplo muito impactante, na minha opinião é bem pesado, sobre o ciclo natural da vida, que na verdade seriam os filhos enterrarem os pais, certo? Se, por exemplo, um pai enterra um filho, ele comenta no livro a respeito desse exemplo de que é a escolha do pai, nesse exemplo, de ter a responsabilidade de escolher como que vai ser o final da vida dele. Eu achei bem impactante, mas se você for parar pra pensar, é verdade. Então existem as pessoas que escolhem e têm a responsabilidade delas próprias de julgarem e de escolherem, de terem atitudes e ações que elas querem para a vida delas. E não você colocar a responsabilidade para um terceiro, uma outra pessoa. O autor, ele menciona uma tríade que, na minha opinião, eu achei fantástica. Ele fala assim: uma inspiração emocional que leva a uma ação desejada. Para
psicologia comportamental, a gente fala que tem um estímulo, uma resposta e uma consequência. Então eu achei bem bacana essa junção que o autor junta em relação ao que ele pensa e a psicologia comportamental. Lembra que eu falei pra vocês que no início do livro o autor ele é bem pessimista? Pois é, ele aborda por que as pessoas têm medo de ser felizes. Tudo isso que eu vou falar pra vocês tem muito a ver com a responsabilidade que ele aborda sobre todo o livro. Ele fala também sobre o medo que as pessoas têm de tentar alguma coisa e fracassar por medo de que não vale a pena. Na verdade, a única certeza que a gente tem é a morte. Outro ponto muito importante que eu achei que o autor retratou é vulnerabilidade. Só um parênteses, para você que gosta muito desse assunto, eu indicaria a Brené Brown, que ela tem ótimos livros e um TED Talk no Netflix falando sobre esse assunto. Dentro desse tópico, o autor ele explica a respeito da moeda. Qual é a principal moeda de troca? A confiança. Então, quando você confia em alguém, essa pessoa ela também vai sentir confiança em fazer essa troca com você. Linkando essa confiança, o autor ele vai entrar em valores. Linkando entre moeda e valores, o autor fala sobre a dor, na verdade, quem escolhe é a gente. Dentre valores, o autor também ele aborda sobre o errado e o certo. Na minha opinião, como terapeuta, eu não concordo com isso. Por isso que existem as leis, as normas e as regras, que são diferentes de errado e certo. Então, às vezes, o que é errado pra mim não é errado pra você. Por isso que a gente fala sobre valores. O que um valor é muito importante pra mim, pode ser que não seja importante pra você. Falei bem essa, hein? Vou dar um exemplo para vocês. É um concurso ou um autônomo. Então, vamos supor que para mim seja muito importante, eu tenho esse valor que, terminando a faculdade, eu vou prestar um concurso e quero uma vida estável pro resto da minha vida. Pode ser que isso seja muito importante para mim. Eu vou reger a minha vida a partir desse contexto, desse valor. Sendo que para você pode ser que seja diferente. É um valor muito importante para mim eu ser funcionário de uma empresa por diversos anos ou ser dono de uma própria empresa. Linkando esse assunto, o autor falou que eu acho que é a parte mais importante do livro todo. O autor ele fala sobre a entrega de um baralho para você. Então vamos supor que a nossa vida é um jogo de cartas. Cada um vai receber um montinho de cartas. Às vezes eu vou ter um monte com mais oportunidade do que outras pessoas. E o que a gente faz com essas oportunidades? Então vamos supor que uma pessoa ela nasce numa vida que seja menos favorável e ela vai lá, batalha, conquista e faz. Que às vezes pode ser um pouco diferente de uma pessoa que nasce num berço de ouro, mas ela vai viver dessa herança para sempre e não vai ser um nada. Eu achei fantástica essa analogia que o autor faz. Vamos para mais um tapa na cara. Assumir a responsabilidade pelos nossos problemas é muito mais importante, porque é daí que vem o verdadeiro aprendizado, é daí que vem o progresso. Culpar os outros é apenas escolher sofrer. Com tudo isso que ele explica no livro, eu entendi que além de você ter responsabilidade, você escolher, você também escolhe a dor que você quer sentir. Porque a nossa vida, gente, é feita de dores o tempo todo. E a gente escolhe qual prioridade a gente vai dar para uma dor ou para outra. Com isso, ele faz um parênteses que eu achei sensacional. Eu até coloquei um coraçãozinho no livro. Ele fala sobre a técnica da ACT, que é aceitação e compromisso dentro de uma terapia comportamental. Então, a ACT, ela aborda sobre a dessensibilização do medo. Então, as pessoas que têm medo, fobia, ou são inseguras, ou têm ausência de amor próprio, baixa autoestima, a gente trabalha essa técnica dentro da terapia. Então, ele fez um link muito legal com a dor dentro do livro. Tá ansiosa? Tô. Como que trata a ansiedade na análise do comportamento? Outro vídeo. Que inclusive eu vou ter que assistir. Então, gente, nada mais é que o autor ele fala nessas 233 páginas pra você ligar o foda-se, só que de uma forma um pouco inusitada. Então, você de fato escolher qual é a dor que você vai querer ter na sua vida. Vamos então pra resenha do segundo livro. E esse cachorro latindo. Na minha opinião... Não. De novo. Ai, ai. Como é difícil gravar, puta merda. Ataque é aceitação e compromisso. Ataque é o que você tá tendo aí agora. Ataque de ansiedade. Deixa quieto, qualquer coisa ele corta.